O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 10 de São João, que é conhecido como o capítulo do Bom Pastor. E nós vemos aqui que aquela atitude de má vontade, beligerante, homicida dos judeus já está aqui presente. Eles querem matar Jesus. Eles estão fechados a Jesus. Os chefes do povo, os chefes estão fechados a Jesus, e nós percebemos essa má vontade neles, que lhes fecha os ouvidos do coração. Isto é, uma má predisposição nos incapacita de ouvir a palavra de Deus em sua plenitude. Não, é óbvio, não por deficiência da palavra, não porque Deus não queira lhes tocar o coração, mas pela má disposição, pela má predisposição que eles trazem. Isto é, eles não querem ouvir a verdade, eles não querem se converter, eles não querem mudar de vida, logo eles se fecham à ação da graça. Isso, livre-nos Deus, mas isso pode acontecer conosco também. Se você vai para a oração sem estar disposto a mudar tudo e qualquer coisa que Deus lhe peça, se você vai à oração sem esse desapego de si mesmo para abraçar em tudo a vontade de Deus, a sua oração se torna ineficaz. Não porque Deus não ouça a sua prece, não porque aquela oração é perdida, mas porque você não está disposto àquela realidade que é a condição da possibilidade de Deus agir na sua alma, de você estar disposto a ser mudado, de você estar disposto a deixar Deus ser Deus na sua vida. Pois bem, então diz aqui que os chefes do povo vão a Jesus, versículo 27, nós estamos aqui em João, capítulo 10, do versículo 22 ao versículo 30, e diz aqui, no versículo 24, os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus então responde: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus, por meio da sua palavra, da sua pregação, e por meio dos milagres que ele
tinha realizado, ele já estava falando que ele era o Messias. Só que, não obstante Jesus lhes falasse, eles culposamente não viam, nem ouviam, não viam naqueles sinais, não viam naqueles milagres, sinais de credibilidade de que Jesus era o Messias, e nem conseguiam ouvir Jesus. Mas aí vocês podem dizer, mas padre, mas eles estavam ouvindo Jesus, porque eles estavam até dialogando com Jesus. Como assim eles não estavam ouvindo Jesus? Meus santos, eles ouviam a palavra exterior, mas eles não ouviam a palavra interior. Eu não tenho dúvidas de que todos, eu inclusive, de que todos estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas a pergunta é, todos estamos ouvindo interiormente a palavra de Deus? Porque ouvi-la exteriormente, todos nós as ouvimos. Todos nós iremos ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir interiormente, ouvir no coração é diferente. Ouvir a voz de Cristo no mundo, ouvir o som, todos ouviam, mas ouvir no fundo do coração é bem diferente. Jesus, já no capítulo 6, que nós ouvimos durante a semana passada, que era o capítulo sobre a Eucaristia, Jesus tinha dito, João capítulo 6, versículos 44 e 45, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Então percebe que precisam ouvir o Pai, precisam ser instruídos pelo Pai, para que eles possam ir a Jesus. Então existe uma voz interior, uma voz da graça, uma voz do Verbo, uma voz de Deus, que como que testifica, confirma aquela voz exterior e dá a ela autoridade. Então não basta ouvir a voz externa, precisamos ouvir dentro de nós. Os interlocutores de Jesus ouviam aquilo que Jesus falava, mas não ouviam a voz de Deus no seu coração, a voz do Pai, a voz da graça, a voz do Verbo, a voz de Deus. Às vezes, já fiz referência a isso, nós ouvimos a palavra de Deus na liturgia, nós vemos o santo sacrifício com os olhos da carne, mas nós não ouvimos a palavra de Deus como palavra de Deus, como uma palavra interior que muda a nossa vida, que move o nosso viver, que nos predispõe ainda mais para Deus. E nós não vemos o santo sacrifício com os olhos da fé, vemos apenas com os olhos carnais, de modo que aquela palavra não muda a nossa vida e o santo sacrifício não nos move o coração, porque nós vemos apenas carnalmente. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus e ver os milagres de Deus com os olhos da fé, com os olhos da graça, a partir da luz de Deus. No versículo 29 do Evangelho de hoje, João, capítulo 10, versículo 29, Jesus, ele diz assim: meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Isto é, as ovelhas que vão a Jesus, elas são do Pai, elas são movidas pelo Pai. Lembra? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Então tudo isso aqui para mostrar que existe uma realidade da graça, existe uma realidade interior
que precisa acontecer. Nós precisamos ser movidos pela graça. Nós precisamos ser movidos pela voz interior. Nós precisamos ser movidos pela visão interior, pela visão da fé, e não apenas pelas realidades exteriores, porque a realidade exterior não mudou, não foi suficiente, por causa da dureza do coração, sim, é verdade, mas não foi suficiente para mudar aqueles judeus que ouviam Jesus, que viam os milagres que ele realizava e nem por isso se converteram. Eu não sei vocês, mas principalmente no início da minha fé, da minha caminhada da fé, eu ficava às vezes assim almejando, desejando, vislumbrando a possibilidade. Imagine se eu ouvisse Jesus pregando a respeito da Eucaristia, se eu ouvisse Jesus, se eu visse Jesus e ouvisse Jesus proclamando o sermão da montanha, as bem-aventuranças, tá bom, seria lindo se eu tivesse fé. Se não, não seria nada, porque eu ouço Jesus proclamando o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha. Eu ouço Jesus falando a respeito da Eucaristia. E se eu não tiver a voz interior, se eu não tiver a atração do Pai, o Pai que me atrai para Jesus, não surtirá efeito, como não surtiria efeito se eu não estivesse movido pela graça, mesmo que contemplando Jesus, realizando todos aqueles milagres e proclamando toda a sua verdade. Então percebe? O principal é a ação interior que fecunda e que dá autoridade àquela palavra exterior. O principal é a revelação interior que abre os meus olhos para que eu veja a revelação exterior. Senão eu vou continuar dizendo como os fariseus: Senhor, fala abertamente se és ou não o Messias para que nós acreditemos. Ou, Senhor, mostra claramente que tu me amas e que tu estás comigo. Já dissemos isso, eu acho, né? Quer dizer, como mostra-nos abertamente? Olhemos para a cruz e nós não duvidaremos do amor de nosso Senhor. Mas se nós não estamos movidos pela graça, pela revelação interior, pela palavra interna, nada nos será suficiente. Nós veremos todos os milagres e continuaremos sempre desejando algo maior, algo mais forte, algo que nos mova. Por quê? Porque nós estamos cegos e surdos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Então precisamos ser ressuscitados interiormente, precisamos ser movidos interiormente. E aí, meus irmãos, quando estamos movidos, quando estamos habitados pela luz de Deus, tudo nos falará de Deus. Quando Deus está vivo dentro de nós, como um amigo, até os acontecimentos tristes nos falarão a respeito do amor de Deus. Até as contrariedades da nossa vida farão com que nós nos unamos mais intimamente a Ele e que não queiramos dele nos separar. Por quê? Porque nós vemos os seus sinais, nós ouvimos a sua palavra, nós cremos nele, nós sabemos que ele é digno de fé, que nele nós podemos colocar a nossa confiança. Mas percebe? Porque estamos habitados por Deus, porque Deus está vivo dentro de nós, porque Deus está como um amigo dentro de nós. E aí, na tua luz, contemplamos a luz. Na luz de Deus, vemos todas as coisas. E aí vocês percebem, porque é que para algumas pessoas, pouca coisa é suficiente para que ela creia cada vez mais, para que ela renda graças cada vez mais. E para outras pessoas, não obstante tantos sinais,
elas não se convertem, não mudam de vida, não levam a sério o seu viver aqui neste mundo, não são gratas a Deus por tantas graças a elas concedidas. Entende? Isto é, porque uma tem a luz interior, outra, no máximo, veem exteriormente, mas a visão exterior, a palavra exterior, não é suficiente para mudar o nosso coração, se nós não formos sustentados, se nós não formos empurrados, levados pela força, pela graça, pela luz interior no nosso coração. Pois bem, depois de falar isso, vocês podem se perguntar: padre, ok, ótimo, maravilhoso. Então, o ensinamento até agora é: nós precisamos ser movidos interiormente. Nós precisamos ouvir a palavra interior. Nós precisamos ter a luz interior de Deus no nosso coração, para que nós vejamos os seus sinais, para que nós compreendamos a sua palavra, ouçamos a sua voz e nos deixemos guiar por ele. Ótimo, compreendi. Mas o que é necessário para que tudo isso aconteça dentro de mim? Então vamos lá. Primeiro, estar em estado de graça. Manter-se em estado de graça. Se você se mantiver em estado de graça, você ouvirá com facilidade a voz de Deus, aquilo que Deus lhe pede, os sussurros da graça no seu coração. Se você se mantiver em estado de graça, você aprenderá a amar a vontade de Deus, mesmo quando custosa, porque você verá a bondade de Deus naquela vontade. Se você se mantiver na graça de Deus, você se sentirá atraído por Jesus, isto é, por tudo aquilo que nos aproxima de Jesus, porque você é constantemente atraído pelo Pai. Você poderá dizer até como um Santo Inácio de Antioquia, que diz assim: há um rio dentro de mim que diz: vem para o Pai. E ele estava caminhando para o martírio, ele estava caminhando para entregar a própria vida, mas ele estava tão unido a essa voz interior, que ele se sentia atraído até por aquela realidade que humanamente era tão difícil, mas como ele compreendia que era a vontade de Deus, era aquilo que ele queria e era aquilo que ele amava. Então, manter-se em estado de graça, a frequência aos sacramentos, isto é, receber frequentemente os sacramentos, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia. Todas as vezes que você comunga, é óbvio, em estado de graça, e que você faz a sua ação de graças, a sua oração, você vai se unindo cada vez mais a Jesus, vai se tornando cada vez mais semelhante a Jesus, e cada vez mais capaz de ouvir a voz do Pai, de ter a luz interior, de ver as coisas a partir de Deus, e não a partir simplesmente da nossa inteligência, muitas vezes meramente carnal. Então, manter-se em estado de graça, receber frequentemente os sacramentos, vida de oração, isto é, quando você tem vida de oração, você tem predisposição a viver na presença de Deus, a agir movido pela força de Deus que você recebe nos sacramentos, que você recebe na oração, a escuta da palavra de Deus, escuta na liturgia e a escuta na oração pessoal, quando você, por exemplo, você se predispõe a todos os dias fazer uma leitura, vou tirar bem por baixo, tá? Para quem está começando, 20 minutinhos por dia, você vai ler a palavra de Deus, você começa a ler um dos evangelhos, você começa a ler uma das cartas de São Paulo,
E aí você começa a leitura da palavra de Deus e você vai sendo instruído pelo próprio Deus. Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então, quanto mais você lê a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus e você pode ser formado pela palavra de Deus e guiado pela palavra de Deus. Então, mantendo-se em estado de graça, recebendo frequentemente os sacramentos, tendo vida de oração, escutando a palavra de Deus, praticando a caridade, para que você aprenda a ser movido pela caridade, porque Jesus, aquele a quem você recebe na Eucaristia, aquele a quem você escuta na palavra, aquele com quem você se encontra na oração, Jesus, ele era movido pela caridade, ele fazia tudo por amor, e ele amou tanto o mundo que entregou a sua vida. Então você vai procurando, e em cada caridade que você faz, uma palavra que você diz por caridade, ou um silêncio que você faz por caridade, o perdão que você oferece por caridade, ou a repreensão que você faz, movido pela caridade, um bem que você faz, uma doação que você faz por caridade, a visita a um doente, ou tentar tirar alguém do erro, movido por caridade. E tudo isso vai unindo você cada vez mais a Jesus, e vai predispondo o seu coração a estar cada vez mais aberto a ouvir a palavra interior. E não tenha dúvidas, meu santo, quando você começa a viver assim, você ouvirá a Deus com muita facilidade e você perceberá o quanto Deus fala durante o dia. Que a gente às vezes acha que Deus fala apenas nos momentos extraordinários, mas Deus está sempre falando. O problema é que muitas vezes nós, ao invés de estar sendo movidos pela voz interior, pela graça, frequentando os sacramentos, mantendo-se em estado de graça, ouvindo a palavra, rezando, praticando a caridade, nós estamos sendo movidos pelas nossas concupiscências. E aí, é claro, você não ouvirá a palavra de Deus, você não ouvirá Deus. Como diz lá São João, o mesmo São João do Evangelho de hoje, ele fala lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, isso, 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se o seu coração está voltado simplesmente para as coisas do mundo, o amor do Pai não estará no seu coração. Consequentemente, o Pai não conseguirá atrair você para o Filho. Consequentemente, a voz da graça estará abafada no seu coração, não porque Deus não esteja falando, mas porque o seu coração, a sua alma, a sua inteligência e os seus sentidos estão voltados simplesmente para o mundo. E aí, é claro, você infelizmente é movido apenas pela concupiscência da carne, você só pensa em conforto, você só pensa em riqueza, você só pensa em comida, você só pensa em saúde. Nada disso é mal, tá? Mas uma pessoa que só pensa em ser saudável no corpo, uma pessoa que só pensa em ter conforto para o corpo, uma pessoa que só pensa em ter a barriga saciada, uma pessoa que só pensa em comer, dormir, viajar, ganhar dinheiro, pagar as contas, ela só é movida pela concupiscência da carne. E como ela não tem vida espiritual, esta mesma concupiscência vai levá-la às coisas cada vez mais baixas, porque ela é movida apenas pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, isto é, por aquilo que ela vê e deseja, e ela só vê as coisas materiais e consequentemente só deseja as coisas materiais. Ela não deseja as coisas do alto, ela não deseja as coisas do céu, porque uma pessoa movida pela concupiscência da carne, pela concupiscência
dos olhos, ela não deseja as coisas do alto, as coisas do céu. Ela não se esforça pelo alimento que não passa, mas ela só se esforça e só deseja por aquilo que ela vê no Instagram, por aquilo que ela vê no Facebook, por aquilo que ela vê no shopping center, por aquilo que ela vê e pode tocar, apenas pelas coisas materiais, porque ela é movida pela concupiscência dos olhos. E é claro, é óbvio que uma pessoa que por essas realidades é movida, ela não vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar, mas ela está tão atenta e preocupada com as outras coisas passageiras, que não ouvirá Deus. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É uma pessoa que se acha Deus, que não presta contas da sua vida a Deus, que não se submete à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Aí é claro, piorou. Este soberbo, esta soberba, estará totalmente fechada à voz de Deus, cega aos sinais de Deus na sua vida. Por isso, São João vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade do Pai permanece eternamente. Mas quem se deixa mover por Deus permanece eternamente. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus que misericordiosamente nos conceda a luz interior, a palavra interior, para que nós em tudo e em todas as coisas sejamos movidos por Deus, que habita como amigo no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.